Vamos ver aqui. Boa noite. O Jair já está certo ou é especulação? E aí, vamos falar de janela, meu amigo? Pra gente pegar o gancho aqui do nosso espectador. Falar de janela, né? Tu tá com a matéria do menino Horácio? Pronto. Tô abrindo aqui agora. Só um minuto. Eita, meu computador está lento. Não, tá se amostrando. Eita, menino. Opa, rapaz, tem um novo membro aqui no canal, Júnior Siqueira, fez um membro gigantinho. Seja bem-vindo, viu, Júnior? Seja bem-vindo, amigo. Agradeço demais aí. O membro, cara. Seja bem-vindo. Cara, não tá aparecendo aqui pra mim, não. Deixa eu ver aqui se aparece agora. Não. Deixa eu ver se no Esporte do Povo tem, que acho que eles devem ter colocado lá. Tem do Futebolês, eu tô com ela mais fácil aqui, que eu tava com o Instagram do Futebolês aberto. Eu sei que a matéria é do menino Horácio, mas... Achou? Pronto. Achei aqui. A Rocha. Deixa eu compartilhar aqui com a galera. É como eu disse, né? O que era antes uma especulação, porque já tá rolando isso já, acho que desde ontem, né? Desde o Charla. Exato, desde o Charla, na verdade. E hoje eu acho que virou notícia, né? Quando a gente tem um jornalista como o Horácio Neto, né, do Jornal Povo, postando, aí ela ganha força, né? Ela realmente ganha uma veracidade. E o Horácio postou, né? O Ceará negocia com o Vasco a vinda do volante Jair por empréstimo. O Vovô negocia com o Cruz Maltino a divisão salarial do atleta. Jair já trabalhou com Lucas Drubski, profissional que conduz a negociação. Tem a fonte da foto. O Danilo até confirmou no Futebolês e falou que a questão é um empecilho realmente até aqui seria a questão salarial, né? Que, na minha opinião, é um grande empecilho se tratando dos valores que estão tratando, né? Sobre... Cara, eu fiquei sem acreditar, Leozão. Quando... 900 mil, mano. Exato, eu fiquei sem acreditar. 900 mil. Assim... Emanuel, isso é uma coisa, cara, que, sinceramente, eu queria que, assim, que tivesse uma reformulação no Brasil, de verdade, para que esses salários tivessem algum tipo de fair play, cara. Porque esses times estão superfaturando atletas medianos, cara. Superfaturando atletas medianos. Olha, eu vou dar um exemplo do Pedro Raul que a gente tem aqui, tá? Vou dar um exemplo do Pedro Raul. O Pedro Raul não tinha que ganhar 700 mil reais. Eu nem acho o Jair mediano, acho o Jair um bom jogador. Aí 900 mil reais, meu amigo. Não, pois é. Cara, o Pedro Raul ganha 700 mil reais. Pedro Raul fez o que na carreira pra ganhar 700 mil reais, cara? Sério mesmo. É um cara que eu gosto, é um atleta nosso, mas ele fez o que pra ganhar 700 mil reais de salário? O Pedro Raul ainda é atacante, né? Então a gente ainda consegue, assim, sei lá, consegue entender, sabe? Eu consigo entender. Agora, o Jair, cara, por 900 mil reais. E essa questão do fair play, ela teria que passar diretamente pelo clube em si. Porque uma coisa, Leozão, é o Flamengo pagar 900 mil reais no volante. Outra coisa, meu amigo, é o Vasco, com todo respeito, que é um clube que eu gosto muito, a torcida que eu respeito demais. Para mim, é assim, uma das top torcidas do Brasil. Mas o Vasco tem condição de pagar 900 mil reais por mês no volante, meu amigo? Gastar 10 milhões por ano, o Jair recebe 10 milhões por ano do Vasco. Dá Se mais. você botar só mais de 10 milhões. Dá tá mais. Com o 13º dá 12. Pois é. Então, é brincar de fazer futebol. Aí, enquanto um clube como o Ceará, que está se reestruturando, que está se organizando, né, pagando suas contas em dia ali, botando o que estava atrasado em dia, né? O João Paulo até falou nas frias do Sérgio, né, do Sérgio Pontes, no sábado, na rádio, que até agosto espera estar com 90% de tudo que tinha atrasado, até da outra gestão com jogadores, né, ali de 2022 e tal, 2023, tá com 90% quitado, e em dezembro totalmente quitado, não tem nenhuma dívida, o planejamento é esse. Aí esse time sofre.
É uma coisa que o presidente do Cuiabá vive falando, né? O Cuiabá no passado estava brigando para não cair, em um certo momento, contra o Corinthians. E o Corinthians tinha um jogador do Cuiabá, jogando muito, o Ranieri, que comprou do Cuiabá e nunca pagou. E o Cuiabá ficou sem o jogador e sem o dinheiro. E caiu. E caiu. Macho, isso me revolta muito no Campeonato Brasileiro, cara, assim. Porque, assim, ano passado nós sofremos, eu acho que foram 5 transfer bans. Foram 3 com maior repercussão, mas ao todo foram 5, se eu não me engano, porque teve 2 vezes que foram 2. Porque tinha a situação do Wesley, tinha a situação do Saulo e o Castilho. Então, ano passado a gente sofreu uns 5 transfer bans. O Corinthians sofreu quantos? Nenhum transfer ban. Sofre e resolve muito rápido, não entendo não. Cara, é o que eu digo assim, sabe? O futebol brasileiro, ele é muito injusto para quem não tem tanto poder financeiro, cara. É muito injusto. E não digo nem poder financeiro, porque o Corinthians nem tem. E eu tô citando o exemplo do Corinthians porque tem uma dívida de 2,8 bilhões de reais. 2,8 bilhões de reais é a dívida do Corinthians. É quase 3 bilhões de reais. Loucura, e o time não sofre transfer ban, continua contratando a torta e a direita, continua trazendo uma arruma de gente. Meu amigo, como é que compete? Até a imprensa. Porque o Corinthians... Exato. O Corinthians passou o primeiro turno do ano passado inteiro brigando para não cair. Do nada traz Memphis Depay, ganhando 3 milhões de reais, mais premiação de tudo no mundo. Aí traz mais uma caralhada de jogador. E os caras conseguem chegar na Libertadores. Com mérito de quê? Entendeu? Cara. Aí, cara, como é que compete, né? Mas enfim. Não tem, cara, não tem. Você tem que se reinventar, né? Uma coisa que o meu amigo Léo Fontinelli uma vez falou numa conversa, até não foi nem live não, a gente conversando com outros amigos, ele soltou, cara, o Ceará não tem como contratar um atacante que o Flamengo quer. Mas vamos investir em profissional, em analista, e não sei o quê. E é isso que o Ceará fez. O Ceará fortaleceu o seu setor de futebol. Né? E hoje a gente tem um setor de futebol que consegue captar jogadores que se tornam peças fundamentais, tanto dentro de campo, como se tornam grandes vendas. Ah, mas poderia vender por mais, concordo. Tem jogador que a gente poderia vender por mais, mas aí é outra discussão. Sabe? Aí já é outra discussão. Mas, assim, é um setor de futebol que se reinventa, né? Que trabalha com o que tem e até aqui tem trabalhado muito bem desde que assumiu ali em 2024. O Ricardo está comentando aqui, Leozão, vai rachar o salário com o Vasco. Deve ser estilo negociação do Pedro Raul. Obrigado pela mensagem, tá, Ricardo? Perfeito. A gente comentou, né? Tá tentando. Mas o negócio, meu amigo, é que a gente já pagou ainda seria 450 mil por um volante, macho. Cara, teria que ser assim, tipo, 40%, assim, uns 400 mil. E eu não acho que o Vasco vai querer, eu não acho que o Vasco vai querer. E o Jair voltou de LCA, né? Ele foi titular agora no jogo da Sul-Americana. Contra o Melgar, né? Isso, mas ele não tá jogando muito no Brasileiro, já dizem que porque o Vasco estaria tentando passar para frente, né? Então, o Vasco quer liberar esse valor também da folha dele, velho. Eu acho essa situação bem complicada, na verdade, tá? Eu acho bem complicado. Na minha opinião pessoal, isso não é informação, enfim, eu acho muito difícil que ele venha nessa situação de hoje. Mas o jogador em si, falando agora do jogador, eu acho um jogador que se encaixa muito no perfil que o Ceará procura, que é um volante de marcação, um volante mais alto, e que tem um bom passe, tem uma boa saída de bola, né? E eu acho que era um cara que ajudaria muito, né? Tem muita gente falando também do Pituca, o Pituca ainda é muita especulação, né? Teve outro salário alto. Hã? Outro salário alto. Dizem que o salário do Pituca é 600 conto, cara. 600 mil reais. Então, mas assim, se for para equalizar, você consegue equalizar de uma maneira melhor do que a do Jair, né? Porque o do Pituca, se eu não me engano, ele não é empréstimo. O Pituca deve estar saindo de fato do Santos. Aí você negocia um novo contrato com o Pituca. De Pituca. Então aí... Eu posso te pagar 350. Você aceita? Entendeu? Então, porque se eu não me engano, o Pituca é isso.
Se eu não me engano, o Pituca é saída mesmo. Falando em... Sim. Só para fechar, o Jair tem um detalhe, né? Que o Ceará já tá tentando ir para essa janela que abre segunda-feira. Sim. O interesse do Ceará era fechar com ele, o Danilo Queiroz falou hoje no Futebolês, já para essa janela, para ele passar esse período paralisado aqui do campeonato, já com o elenco, né? Assim já treinando, né? Treinamento, tudo, se enturmando, né? O Ceará vai ter ali 10 dias de folga quando o campeonato parar, né? Quando os jogos pararem. E depois vai voltar ali para 20 e poucos dias de treino ali até a volta aos jogos, né? O Haroldo até falou hoje o Lucas já tinha falado no Charla e o Haroldo falou hoje lá no BPR. Inclusive, a galera que não assistiu, dei um play lá. Eu assisti hoje, assisti de tarde, na hora não deu para assistir, mas muito boa a entrevista dos meninos lá, do Douglas e do Klaus, com o Haroldo. É sempre muito bom ver o Haroldo falar. O Haroldo é muito sereno quando fala de futebol, né? Às vezes você pode não se agradar, eu vejo muita gente que não se agrada, mas, cara, ele é muito sincero com o que ele fala. Então, você consegue entender isso também. Mas, só para fechar minha fala, já falei demais, Lauzão, o Jair, eu acho que chegaria aqui com tudo para ser titular do Ceará, sabe? Ainda mais que no momento em que o Fernando Sobral está oscilando um pouco, seria até bom para ele descansar também um pouco, sabe, não cair tanto o nível quando fizer essa alteração. O jogador em si seria muito bom, mas esse empecilho da questão salarial eu vejo bem difícil de ser contornado. Que baita empecilho, né? Que baita empecilho. Agora...